implantando o código genético. Interessante, né? A gente sabe que é tudo para funcionar na nossa vida, tudo para funcionar de acordo com aquilo que nós queremos que funcione. É claro que nós temos que ter o código genético. O segredo para o crescimento da igreja, para o crescimento das células, é você dar continuidade que você tem recebido. O código genético da sua liderança, o código genético do seu pastor. Aquilo que você recebe, o que você tem recebido. Vocês têm um código genético, né, da liderança, e a gente não procurar fazer diferente. É procurar fazer aquilo que eles estão direcionando. E o que é código genético? O código genético é a relação entre a sequência de bases do DNA, no DNA, e a sequência correspondente de aminoácidos na proteína. Bem, eu vou dar aula de genética aqui. E eu peguei isso, ou seja, o código genético, ele forma os modelos hereditário dos seres vivos. Então, o código genético, ele forma os modelos hereditários dos seres vivos. É claro, eu já falei um pouquinho lá na liderança, você tem o código genético do seu pai, da sua mãe. Você olha assim para Israel e vê que ele é muito bonito. Por quê? Parece mais comigo. A mãe dele fala assim, não, parece com ela, mas amém. Mas ele tem o DNA, né, e o nosso DNA. Então ele tem um pouco da Lígia, um pouco de mim. Isso é muito interessante. Todo filho, ou pai, ele fica muito orgulhoso, orgulho santo, né? Tem orgulho santo, viu, gente? Fica muito orgulhoso de saber que o filho parece com ele. Isso é muito legal. Ah, o meu filho parece comigo, a minha filha é a minha cara. Quando nasce o bebê, a gente já logo quer saber logo com quem parece. É claro que tem a genética dos dois, o DNA dos dois. Então, é necessário que na igreja nós temos que entender isso. Os filhos que têm nascido, os filhos que têm nascido de novo aqui, nós temos que ter o dever de estar implantando código genético na vida deles. Eles nasceram de novo, mas ele tem que ter o código genético, é claro, de Jesus, em primeiro lugar. Quando a gente fala de caráter, de vida, de compromisso, de todo um trabalho que a igreja como a caverna de Adulão, a igreja como responsável, nós precisamos estar implantando esse código genético, implantando e falando para aqueles que estão nascendo de novo, aqueles que estão chegando nas nossas células. Nós vamos fazer isso através do quê? Do discipulado. Então, o discipulado, ele é fundamental, o acompanhamento, ele é fundamental para implantar o código genético, para que aquela pessoa venha ter o seu código genético. Por isso que ela não pode estar, numa célula, ela não pode estar fazendo diferente daquilo que é colocado pela liderança, pelo pastor Márcio. Então, o pastor Márcio está dando uma direção aqui. É interessante que o pastor Márcio e a sua esposa, o casal, eles pegaram o código genético do pastor Ralph. O que acontece? Eles vão dar continuidade. Eles estão caminhando na mesma linha que o pastor Ralph
que eles aprenderam, que eles receberam do pastor Ralph, que eles receberam dos seus líderes e estão recebendo ainda o discipulado, quando eles estão sendo discipulados. Então é muito importante, queridos, esse é um dos segredos para que a igreja venha crescer, para que a igreja venha romper. É um dos segredos que vai estar sendo compartilhado por cada uma das células. Por que nós colocamos a mesma palavra, né? Palavra de domingo? Nós colocamos e distribuímos para todas as células, uma folha, e distribuímos para todas as células. Por quê? Porque as células, o líder, o dirigente, ele vai estar compartilhando aquela palavra de domingo, ou vai estar ruminando com os demais membros da célula, aonde ele vai estar tirando dúvidas, como você já sabe, tirando dúvidas ou fazendo alguma pergunta a respeito daquela mensagem ali. E ali todas as células, todos os dirigentes vão estar falando a mesma coisa, vão estar falando a mesma linguagem. Isso vai fazer muita diferença quando você tem 4 células, quando você tem 10 células, quando você tem 100 células, quando você tem 200 células, 500 células, 1000 células. Isso vai fazer muita diferença. Quando você tem 1000 células, aquelas células todas que multiplicaram, elas vão ter, e elas multiplicaram porque elas estão multiplicando com o código genético da sua liderança. Ou seja, claro, me entenda, em primeiro lugar, é o caráter de Cristo, é imprimir o caráter de Cristo, é a vida de Deus na vida das pessoas, é levar com que cada crente se torne um líder de qualidade, porque há líderes que precisam ter qualidade, há líderes que precisamos treiná-los para que ele tenha qualidade. E esse é o segredo do Tadel, do discipulado e na liderança em geral. Então, qual o segredo para o sucesso de uma igreja que está crescendo muito? Que está crescendo com muita qualidade? Todo líder deseja crescimento, mas é necessário que se pague um preço. O próprio Senhor Jesus foi o maior exemplo disso. Foi o maior exemplo para nós. O próprio Senhor Jesus foi o maior exemplo para nós de paixão. Ele pagou o mais alto preço pelo crescimento da igreja. Todo líder deve ser um referencial do rebanho do Senhor. Devemos ser modelos para a igreja. Então, nós temos que entender que todo líder, dirigente, auxiliar, já o auxiliar, ele já está ali observando a atitude do líder de célula. A liderança, nós vamos observando a nossa atitude. Cada um vai observando e vai aprendendo. Interessante, o código genético, se a gente também adquire o código genético com uma convivência. Sabe, querido, por isso é muito importante nas células, os dirigentes de células, eles precisam ter muita comunhão com os membros da célula. Os dirigentes precisam ter muita comunhão com os setores. Todo mundo tem que estar, nós precisamos criar muitos vínculos. E na medida que os vínculos vão crescendo, no meio da igreja, da liderança, nós vamos adquirindo o código genético. Nós vamos adquirindo o código genético da nossa liderança. Você quer ver? Tem líder, por exemplo, que ele fala, às vezes, até igual. De repente, ele começa a andar tanto com o seu discipulador, com o seu líder, ele começa a andar tanto com ele, que ele começa a ter as mesmas atitudes e às vezes até gostar poxa, o líder gosta de um tipo de camisa assim, uma coisa assim natural.
ele gosta do tipo de roupa assim. Nós temos uma tendência de estar imitando. Por quê? Por causa da convivência, da gente estar muito juntos. Isso é um segredo, sabe, pessoal? A gente está muito junto, a liderança, os setores, as áreas, muita comunhão. É o que a Bíblia sempre retrata sobre isso, que a igreja crescia no sentido, tendo muita comunhão, mas precisamos estar distantes. Nós temos que entender que os dirigentes das células, ele é dirigente a semana toda. Ele não só dirige aquela célula naquela quarta-feira, ou na terça, ou não sei, o dia da célula, quinta, e passa uma semana sem nenhum contato. Aqui é muito bom, que é tudo perto, né? Cabo Frio é tudo perto. Primeiro, eu não acho longe. A gente pode ter uma comunhão lá na praia. Foi muito bom Israel, né? Com um grupo de pessoas, de jovens, tiveram comunhão, fizeram ali, deram a palavra e tudo. E, isso é tremendo. Eu achei muito legal. Eu falei, puxa, legal. Israel até falou assim, olha, eu vou imitar em Manaus também. A gente está aqui aprendendo também. Vamos imitar em Manaus. É claro que Manaus não tem essas praias lindas como tem aqui. Tem alguma prainha lá, né? Uma praia lá perto de casa, mas tudo bem distante. Mas a gente tem que aproveitar o que Deus tem colocado nas nossas mãos e que Deus tem colocado diante de nós para a gente edificar a igreja do Senhor, amém? Precisamos edificar a igreja do Senhor, edificando a igreja através da natureza, da praia, de alguma coisa, um discipulado lá na calçadão, um discipulado. Há muitos meios que a gente pode implantar o código genético na liderança. Então, em 1 Pedro 5:2, a Bíblia diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, não é forçado, né? Não, uma das coisas que a gente tem que ter cuidado quando a gente está falando, irmãos, vamos discipular, vamos lá, sabe, queridos, quando nós fazemos algo forçado, é muito triste, porque até às vezes as pessoas sentem quando a gente ama de verdade elas. E elas sentem quando as coisas são mecânicas, que ela está fazendo simplesmente por uma questão que alguém mandou, mas não por amor. Há uma diferença de servir por amor e aquela questão do servo útil e do servo inútil. E muitas vezes nós somos servos inúteis, porque servimos só porque nós somos mandados. Já viu isso? Você só serve se te mandar. Se não te mandar, você não serve. Então, nós temos que entender que nós precisamos ser servo útil. Nós temos que ser servo útil. O servo útil é aquele que serve espontaneamente, sem mandar. Seu irmão, e aí, você já discipulou essa semana? Pastor, não tive tempo, não dá e tudo. Então, nós não estamos, preste atenção, nós não estamos só a serviço do setor, do dirigente, do pastor, nós estamos principalmente a serviço do reino de Deus. Amém? Lembre-se que você está fazendo para homens, mas em primeiro lugar você está fazendo para Deus. Por isso, nós não podemos fazer a obra relaxadamente. Precisamos apacentar o rebanho de Deus que há entre nós. Apacentar o rebanho de Deus que há entre vós, não por força, mas o quê? Espontaneamente. Seja, se apresente.
Deus está procurando pessoas que se apresentem. A quem enviarei? Né? O Senhor disse que a seara, ela é o quê? Ela é grande, mas falta o quê? Trabalhadores, não é verdade? Sabe que eu tive um entendimento dessa falta de trabalhadores? Eu tive um entendimento dessa falta de trabalhadores da seguinte situação. Está faltando trabalhadores na seara, não porque não tenha, mas é porque falta alguém que se disponha. Alguém que diga, eis-me aqui, pastor. Eis-me aqui. Ah, o fulano? Ah, não, está muito pesado para mim. A obra de Deus não é pesada e não deve ser pesada. Então, quando nós, espontaneamente, você nem imagina, nós muitas vezes, quando é algo para a gente ganhar muito dinheiro, a gente se dedica muito e muito. Você nem imagina o que Deus tem preparado para aqueles que realmente cuidam espontaneamente, o galardão, o que Deus tem preparado nos céus. Por isso que a Bíblia diz, não junteis tesouros na terra, mas aonde? No céu. A Bíblia está dizendo que você não deve ter dinheiro na terra, não é isso não. A Bíblia está falando que muito mais importante é juntar tesouro no céu, através da sua vivência aqui na terra, como servo, como serva, seja espontâneo. Então ele diz, apacentai o rebanho de Deus que é entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo o que? A vontade de Deus, nem por torpe ganância. A Bíblia fala sobre isso. Por que torpe ganância? É a motivação do coração. Por que você quer ganhar almas? Por que você quer crescer? Qual o objetivo da igreja crescer? Tem muita gente que quer que a igreja cresça muito porque ela vai trazer um retorno financeiro. Mas a Bíblia fala que nós não podemos ser gananciosos. Nós não somos mercenários. A Bíblia fala do bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. O mercenário não. O mercenário está mais preocupado com o que a ovelha produz da lã do que com a vida dela. Mas o bom pastor não. O bom pastor, ele não procura ser o ganancioso. Ele não vai atrás das ovelhas pelaquilo que elas têm ou possuem, mas por aquilo que elas são. O quê? Ovelha de Deus. Amém? Não importa se ela é branca, ou se ela é preta, se ela é pobre, se ela é rica, se ela não tem nada, ela é ovelha. Ela é uma ovelha. O valor dela não está... A Bíblia diz que o valor do homem, a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Não. Mas o valor do homem não está nisso. O valor do homem está no preço que o Senhor Jesus pagou por você. Então, o maior é o que os olhos de Deus, quando olha para nós, quando Ele olha para você, Ele olha e Ele vê que você é precioso, e a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Olha, uma vez eu procurei saber, pesquisar, quanto valia o mundo inteiro. Eu não me lembro, eu escrevi aqui, mas o mundo inteiro, calculado em todos os seus recursos, valia, se eu não me engano, eu já há muito tempo atrás que eu vi sobre isso, valia 4 trilhões e não sei quantos milhões de dólares. É o teu valor. Você vale mais que o mundo inteiro. Então, se você entende uma coisa dessa, então você tem que entender que nós temos que cuidar espontaneamente das pessoas. Nós estamos, na verdade, quando nós vamos
Cuidar, nós estamos cuidando do rebanho de Deus. Nós estamos cuidando das pessoas que têm o maior valor para os olhos de Deus, para os olhos do Pai. Amém? Ele tem o maior valor. Por isso que nós precisamos dar valor. Olha, eu estava aqui, aí o pastor me mandaram o relatório, o pastor Juvenal, e falou assim: olha, pastor, você sabe quantas pessoas vão participar do encontro? Acho que é do Girê agora, né, Lígia? Do Girê, nesse primeiro encontro do ano. Sabe quantas pessoas vão fazer o encontro que se chama Vida Vitoriosa? Mais de 200 pessoas. Amém? Mas por que, pastor? Porque alguém foi lá atrás. Mas lá o pessoal não trabalha em Manaus? Trabalha sim, queridos. Não tem empresário? Tem empresário. Não tem gente que faz faculdade? Tem gente que faz faculdade. Não tem gente que estuda? Não tem gente que... Sim, tem gente que tem... Eles têm as mesmas ocupações de qualquer outra pessoa no Brasil, em qualquer lugar. Mas mais de 200 pessoas vão fazer um encontro com Deus. Eu estou aqui, eu não estou nem preocupado assim, no sentido... Me entenda o que eu quero dizer. Ai, e meu Deus, o que está acontecendo? O que nós ensinamos e desafiamos é que nós temos que ser espontâneos, que temos que fazer a vontade de Deus. Temos que trabalhar. Falta trabalhadores na seara, né? Falta trabalhadores, entende? Falta trabalhadores que se disponham. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente, às vezes, na igreja, vê pessoas que não discipulam ninguém. Ninguém, me entenda, ninguém é obrigado a fazer a obra de Deus. A obra de Deus está falando aqui, a Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Espontâneo. Você tem que ser espontâneo. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a ser um líder. Ninguém é obrigado a ser um dirigente. Ninguém é obrigado a discipular. Mas se eu amo meu Deus, se eu entendo que eu sou preciosíssimo aos olhos dele, e que as vidas que ele está mandando para esse lugar são vidas preciosíssimas, então eu digo, eu vou fazer a vontade de quem? Do meu Deus. Eu vou fazer a vontade dele. Qual é a vontade dele? É fazer discípulos. Eu não quero... Eu não gosto, muitas vezes, sabe, não é o meu, isso eu não tenho muita queda para essas coisas, mas a questão está em atitudes. Eu não tenho queda, eu não quero, mas não é mais a minha vontade. A minha vontade, ela tem que ser deixada de lado, mas tem que ser a vontade dele. Amém? Essa é a vontade dele. Eu tenho que entender isso. A igreja tem que entender isso. Por isso, nós, espontaneamente, segundo a vontade de Deus, 1 Pedro capítulo 5, 2, que está falando. E eu estou falando por nem torpe ganância, né? O cara lá, empresário, então vou lá. O cara lá tem... Claro, nós temos que ganhar os empresários, que, na verdade... Tem muitos empresários lá fora que são mais pobres, muito mais pobres do que pessoas que não têm valores, economicamente falando, que estão por aí. Estão muito mais pobres. São pobres de espírito, pobres de tudo. Onde a sua vida está no dinheiro, está nas finanças. Mas... Ele está falando que nós não mais, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores. Muito tremendo. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Preste atenção, o que é os dominadores? Irmãos, existe uma diferença. E eu posso ter um discípulo, eu posso aconselhar, eu posso ensinar o caminho, eu posso dar uma palavra para ele crescer, romper, mas eu não sou o dominador dele.
Eu não sou dono dele, eu sou o mordomo. O dono dele é Jesus, amém? Ele, o Senhor, é que nós somos deles, então nós pertencemos a Ele. Então o Senhor nos incumbe, você e a cada um de nós, a espontaneamente, a cuidar, a chegar, a aconselhar. Irmãos, sabe, muitas vezes, há pessoas que a gente aconselha, e ela pega aquele conselho, e às vezes ela não obedece. Às vezes, você dá uma direção, e ela não obedece. Você está dando uma direção, e aí que você tem que chegar e conversar, querido, olha, preste atenção, eu quero o teu bem, eu quero o teu melhor, eu quero... Entende? Mas eu não vou ser um dominador. Vem cá, se você não me obedecer. Entende? Eu não sou dominador. Eu sou o mordomo. Eu vou cuidar, eu vou dar. E olha, a pessoa que não obedece, ela colhe dos frutos do que ela planta. Muitas vezes eu posso dar exemplos de pessoas que nós direcionamos. Quantas vezes, irmãos, o discípulo não obedece uma direção simples do discipulador? Às vezes o discípulo acha que ele não tem mais autoridade. Eu cresci para me aconselhar. Não é bem assim, queridos. Nós temos que ter muito cuidado. Então, é importante que a gente tem que ter esse cuidado. Nós não somos dominadores, mas Deus tem nos confiado, né? Nos confiado pessoas nas nossas mãos, e nós devemos servir como exemplo. E o líder tem que ter o coração de servo, ser exemplo para a ovelha. Então, amém? Quantos estão entendendo aí? Diga amém. Amém. Então, nós vamos ver 4 fatores que são fundamentais, fatores que movem o coração de Jesus. Fatores que são essenciais, que é essencial na vida de todo líder, na vida de todo cristão. Todo cristão deve ter isso. Paixão. Paixão é um dos detalhes, é um dos segredos que pode mudar a história. A paixão, ela pode mudar a história de uma igreja. A paixão mudou a história do mundo, e tem mudado a história do mundo. A paixão de Cristo por nós, né? Mudou. Hoje nós temos no mundo inteiro bilhões de pessoas que são cristãs, que conhecem o Senhor. A paixão, nem todo mundo está disposto a morrer por alguém. A paixão é que vai nos mover em direção do nosso próximo. Se eu me importo com o meu irmão, então eu não vou abrir mão dele. Eu não vou dispensar simplesmente. Não podemos perder ninguém. Esse é um dos segredos para crescermos. O exemplo do bom samaritano foi o maior exemplo de paixão. Então, um dos segredos é não perder ninguém. Você já tem ouvido isso. Nós já temos escutado essas coisas. Constantemente nós temos alguém, olha, irmão, não vamos perder ninguém. Cadê aquele irmão da sua célula? O que é que você faz, por exemplo? Você tem a sua célula. Você tem 8 pessoas na sua célula. 8, 9, você começa a sua célula lá e vai muito bem. De repente faltam 2 pessoas, faltaram naquele dia, naquela quarta-feira. Qual é a tua... deve ser a sua atitude? Como é que você iria se portar?
Ah, faltou 2 pessoas. Ah, faltou uma, estão 7 aqui, não importa. Veja bem, um dos segredos é que você não pode deixar nada passar em branco. Faltou um irmão, dia da célula, quarta-feira, no outro dia, depois que terminou a célula, liga para ele. E aí tem que saber como liga. E aí, meu irmão, por que você não veio? Ô, meu irmão, tu perdeu, hein? Isso, às vezes, é muito... A gente tem que ter cuidado. Então, a gente liga primeiro, ô, querido, senti a sua falta aqui. Vai fazer toda a diferença. O que aconteceu? Está tudo bem? É diferente. Entende? Então, nós vamos ligar aquela pessoa para saber como está ela, a vida dela. Está entendendo? E, olha, eu quero dizer que eu te amo tanto. E se ela falhou, pisou na... Ah, eu não vim porque geralmente eu vejo, eu gosto de dar uma... Aí, pessoalmente, você... Às vezes, olha, mas você faz muita falta, sentir a sua falta. Tudo. E depois lá, pessoalmente, você vai dizer, olha, como você faz falta aqui, e todo mundo das células também falando e tudo. Não só o dirigente deve ligar, mas com os membros da célula, porque nós somos ali um grupo ali, nós somos uma família, nós estamos todo mundo junto. Então, poxa, é tão importante, irmão, se sentir amado, é ou não é verdade? É verdade, todo mundo gosta de se sentir amado. Todo mundo gosta de se sentir lembrado, entendeu? Agora, se você não liga, ou chega no culto de celebração, você não foi lá dar um abraço naquela pessoa, você não perguntou, sentou com ele, nem ligou, ele fala assim, eu não faço falta. Eu naquele grupo, ninguém me notou, então eu não faço falta naquele grupo. Então, o que está faltando aí? Paixão, sabe, irmão? Uma das coisas que nós pedimos e temos que pedir a Deus é paixão. E eu tenho pedido mais paixão, mais paixão. Paixão, porque se a gente não cuidar, não vigiar, a gente acaba se envolvendo num sistema onde a paixão tem, infelizmente, até dentro da igreja, a paixão tem sido, sabe, minada. Ah, o problema é dele, ele não veio. Ah, já falei para ele, já liguei, já tal. Ah, irmão não veio porque eu não quero. Você não está entendendo? Então, isso é o que faz a diferença. O que vai fazer a diferença para a gente crescer é paixão. Lembra essa passagem do Lucas 29, 10, 29, 35, do bom samaritano? O bom samaritano, a gente fala o bom samaritano, os levitas, os sacerdotes. Então, o perigo é que a gente acaba criando uma casca de religiosidade. E essa casca de religiosidade, ou seja, ela pode estar nos cegando, ela criando nos nossos olhos, sabe, uma venda, e não olhar e não enxergar a necessidade do irmão. Então, aquele sacerdote, ou aquele levita, aqueles que passaram e viram aquele irmão caído, eles não conseguiam enxergar a necessidade daquele samaritano. Ele está caído, o problema é dele. Por que o irmão caiu? Ah, o irmão caiu, o problema é dele, bem feito, está vendo? Falei para ele não ir, eu aconselhei, mas olha aí, ó, agora, pega. Né? Infelizmente, nós somos um pouco assim. Aconteceu no nosso meio, já aconteceu situações no nosso meio, de irmãos, líderes. Já teve um líder que caiu feio em pecado. Mas esse líder, eu avisava ele, eu avisei a ele, cuidado, vigia. Está vendo aquela mulher lá? Falei, está vendo aquela mulher? Vigia. Eu acho que ele foi vigiar a mulher. Aí ele entendeu errado.
E aí a mulher foi fazer a unha dele. E a esposa tinha viajado. E aí o que aconteceu? Ela fez unha do pé, da mão, fez a barba, cabelo. Está entendendo? E foi muito triste. Ele caiu, e depois que ele caiu no pecado, ele calou, continuou aquela vida. E ele morava em outra cidade, e eu, no discipulado, e aí, querido, tudo bem, pá. Eu comecei a sentir, um dia ele falou assim, pastor, está tudo bem não, estou sentindo dificuldade aqui, estou com necessidade. Eu falei, opa, aí eu peguei o avião, não sei se naquela época era avião ainda, né, o barco, acho que foi avião, aterrissei lá, e quando eu comecei, e ele não abriu o coração, e eu falando, querido, e ele, não, está tudo bem, e eu... De repente, eu descobri a situação toda. E o negócio estava feio. Falei, agora, pega toda a tua bagagem agora, bota no barco e vamos lá, vamos para Manaus. E deixei uma outra pessoa lá. O que aconteceu? Eu peguei esse líder e ele ficou morando na minha casa 2 meses, 2 ou 3 meses. E ele chorava igual criança. E a gente começou a restaurar a vida dele. Restaurar a vida dele e trabalhar na vida dele. E o cara ficou apaixonado. E ele ficou apaixonado com a mulher que tinha 5 filhos. Ia largar uma que tinha 1 e ia para 5. Que coisa triste, né? O diabo é cego. O diabo cega mesmo. E aí, a situação estava... E esse camarada chorava. E eu e minha esposa, nós cuidando da família dele. O que aconteceu? Ele foi, começou a ser restaurado, trabalhado e renovado. Hoje ele é um líder de região. É um cara que cresce muito dentro do ministério. É hiper fiel. Ele chora quando ele diz, olha, o pastor, o senhor... Eu devo muito ao Senhor, à minha família. Hoje eu tenho uma família regenerada, uma família restaurada, uma vida restaurada, porque o Senhor me deu oportunidade. O Senhor poderia ter me jogado fora, ter excluído, né? Lembra o irmão? Tá aí, vamos excluir esse cabra. Mas não, então Deus, pela sua graça e misericórdia, a paixão que Ele colocou em nossos corações, nós procuramos o Espírito Santo, foi restaurando a vida dele. E hoje, ele é um novo homem restaurado pelo sangue de Jesus. Amém? Mas tem que ter um bom samaritano. O bom samaritano é aquele dirigente. O dirigente, ele vê aquele homem caído, aquelas pessoas caídas, ele vai lá. O sacerdote, o levita, não, esse cara não tem jeito não dá não. Mas o bom samaritano, ele paga o preço. Ele vai lá atrás. O bom samaritano, ele tira o dinheiro do bolso. E se for possível, ele vai pagar o preço para ver a pessoa restaurada. Sabe, queridos, aonde estão os bons samaritanos?